o ambiente harmonizado, mas vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecer a Jesus por nos trazer o Evangelho de forma tão genuína, de nos trazer o Evangelho de forma tão esclarecedora, através da doutrina espírita, através dos espíritos de Allan Kardec, que a gente possa sempre aprender um pouco e a cada dia mais na nossa vida, no nosso cotidiano, tudo aquilo que a gente precisa aprender para a nossa evolução, para que a gente consiga conviver harmonicamente todos nós juntos, que os nossos mentores estejam sempre conosco, nos orientando, nos encaminhando, que a gente tome sempre as melhores decisões dentro do amor de Cristo, dentro do amor de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Vou apresentar rapidamente o Renato Oliveira, trabalhador espírita há 20 anos, no Centro Espírita Discípulos de Jesus, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, difusor da doutrina espírita, com mais palestras, por várias cidades do Mato Grosso do Sul, pela FEMES. Engenheiro agrônomo e acadêmico de psicologia, membro da banda de jovens espíritas, Jovens Discípulos, pai da Clara, da Helena e do Luiz Fernando. Seja bem-vindo à nossa casa, Renato. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão Silva. E sem palavras, eu vou ficar um pouquinho para cá para não tampar o. Nessa encarnação eu vim fora da média, então vai atrapalhar aqui. Sem palavras para agradecer esse convite para estar aqui novamente. Silma, muito obrigado, Luciano, e a todos que contribuíram, para que a gente pudesse trazer novamente a mensagem da codificação, a mensagem de Jesus. E hoje, nós aqui da Terra, que somos afeitos a datas, hoje é o dia de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, aquele espírito evoluído, que teve essa missão de trazer de forma física o governador do nosso planeta. Então, nós precisamos ainda de datas para nos conectarmos mais, que a gente possa estar conectado com esse exemplo de mãe, de mulher. Jesus hoje, se voltasse à Terra, ele não ia falar que Deus era um pai amoroso, ia falar que era uma mãe. Naquela época ele não podia, porque o mundo era dos homens. Mas nós hoje podemos falar o maior amor que existe. Os pais que nos perdoem, eu sou pai, não sou um pai amoroso, mas o amor de mãe é o grande amor que nós temos como exemplo nesse mundo. É a representação que Maria traz para a gente. Então, que possamos nos conectar. Nosso tema de hoje vem de algumas mensagens que temos recebido, intuições, para que nós possamos refletir sobre as relações humanas que nós temos na casa espírita, no movimento espírita. E nós podemos pegar essas reflexões daqui, podemos levar adiante, podemos levar para os nossos lares, para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso círculo de amizade, para tudo que está em primeiro grau, Porque o nosso desafio é esse, é descobrir o amor onde às vezes julgamos ser impossível. Acho que tem que Foi. O obsessor digital, ele obsessor digital, a gente sabe. Às vezes ele demorou para testar, já está. Então a gente lembra de Jesus falando, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome,
eu estarei lá. Então ele está aqui conosco, né? Estamos reunidos em nome de Jesus aqui. Certamente que ele está aqui. Com sua grandeza, ele nos abençoa de alguma maneira que ainda vamos compreender. Né? E no Orientação ao Centro Espírita, que é um manual que a FEB fornece para todos os dirigentes, né? E para todos que quiserem ler, tem disponível na internet, é muito interessante. Né? Existe a definição do Centro Espírita, que é essa célula fundamental do movimento espírita. É aqui que o movimento se inicia. É interessante que é descentralizado o movimento espírita, ele opera de maneira basal. Ele não vem de cima para baixo, imposto de forma alguma. Nós temos um manual de ética, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos as demais obras da codificação. E a partir daquelas diretrizes, daquelas leis morais, nós estamos livres aqui. Mas, em todo caso, nós temos as orientações também, se buscarmos, né? Lá está definido que aqui é uma sociedade onde nos reunimos com esse propósito de nos instruirmos pelos ensinos dos Espíritos. Que ensinos são esses? É através de comunicações, de reuniões mediúnicas? Não. Através da codificação. A doutrina não é de Allan Kardec. Não existe o kardecismo como hoje nós acabamos, né, falando. Existe o espiritismo, que é aquilo que os espíritos nos ensinaram e Kardec organizou, transformou num código, ele codificou. Né? Então, tudo que estiver dentro dessas bases é espírita, é espiritismo. Né? Kardec foi esse homem brilhante. Né? É o mês que ele faria 221 anos, se não me engano, é 1804, do seu reencarne aqui na Terra. Então também podemos, né, lembrar dele hoje à noite, na hora de deitar, esse espírito brilhante, onde quer que esteja, que continue nos abençoando. E então os espíritos já nos passaram tudo o que nós precisamos, por enquanto, por hora. O que nós podemos alcançar está ali. Nós tínhamos o Evangelho de Jesus, e aí o Espiritismo veio para completar, para dar mais um passo. É a terceira revelação. Olha, agora vocês leiam o Evangelho de Jesus, entendam, levando em consideração a reencarnação, levando em consideração a lei de ação e reação, levando em consideração que os mundos espiritual e físico se comunicam e atuam, influenciam um ao outro o tempo todo, que o espírito progride individualmente. Então é isso. O ensino dos espíritos é o que a gente pode buscar aqui, na Casa Espírita. Esse é o local onde nós nos reunimos para buscar a codificação. Né? E lógico, com fraternidade, né? Muito trabalho. A Casa Espírita é um local de muito trabalho. Nós já falamos disso hoje, né, Célis? O Centro Espírita é um local que alguém veio, quando eu cheguei aqui, já estava tudo pronto, né? E a Silma já chegou trabalhando também, já foi mexer ali. Então, tem muito trabalho, tem a equipe de passe, as casas que têm reuniões mediúnicas, tem as reuniões mediúnicas, as casas que têm os estudos, precisam de facilitadores, manutenção da casa, acolhimento, atendimento fraterno. Todo mundo que está aqui na Casa Espírita, em tese,
a qualquer momento pode trabalhar. Ah, mas eu só frequento. Mas se chega alguém necessitado naquela porta ali, qualquer um pode acolher, já está trabalhando. Então é isso que promove, né, esse encontro, esse núcleo, tudo dentro dos princípios espíritas. Então a definição de centro espírita, lá de acordo com essa orientação, é essa aí, aqui é um local de formação do espírito, de melhoria, de qualidade moral do nosso espírito, né? Porque a moralidade é do espírito, não é do corpo. Aqui é um posto de atendimento fraterno, como nós acabamos de falar, mas existem outras dezenas de situações, vários atendimentos que são feitos, várias irradiações que daqui atendem. Quantas pessoas, né, que podem ser acolhidas. É maravilhoso. A oficina de trabalho, e quanto mais trabalho a gente aceita, mais a gente recebe, e assim vai. E a demanda é crescente. Nós temos notado na casa espírita que eu trabalho que a busca pelo atendimento fraterno tem aumentado. Pessoas precisando falar, pessoas precisando de acolhimento. Então, isso é um motivo de, né, interesse total do movimento espírita, do trabalhador espírita, do centro espírita. Eu, de alguma maneira, né, hoje sou acadêmico de psicologia. Por quê? Porque alguma coisa me despertou essa questão. Poxa, mas a gente pode ajudar, vamos estudar isso, vamos melhorar, vamos divulgar, vamos difundir para as demais casas, criar novos métodos, vamos focar nisso, né? É uma forma da gente estar melhorando aí a qualidade de vida do próximo. E claro, todo mundo é bem-vindo, a criança, o jovem, o idoso, todo mundo que entrar aqui não tem preconceito, né? A doutrina espírita, o centro espírita recebe todos de qualquer religião. Qualquer um pode entrar aqui, vai ser recebido fraternalmente. Não há nada que fale o contrário, escrito, as bases doutrinárias. Aqui é um local de acolhimento, é universal. Todos os espíritos serão acolhidos. E claro, um recanto de paz construtiva. Construtivo aí, de propósito, porque não é lugar de contemplação. Ah, eu vou lá no centro, entrei lá, que gostoso. É o local onde nós vamos ter paz, porque estamos buscando os nossos objetivos de melhoria individual de todos nós. Essa é a casa espírita. Então vamos falar do frequentador, né? Porque se nós estamos falando de centro espírita, que é um local de reencontro, e que é um local de reajuste, quem frequenta o centro espírita? Quem é que vai se reencontrar? Então nós dividimos em duas categorias, os atendidos e os trabalhadores. Ah, mas eu vou lá, tomo um passe, eu estou sendo atendido, está sendo atendido pelo passe. Ah, eu vou lá, só assisto a palestra, está sendo atendido enquanto está assistindo a palestra. Entrou aqui, está sendo atendido. Todo mundo que entra aqui está buscando alguma coisa, né? E o trabalhador. O trabalhador que também pode ser um atendido. Todos os trabalhadores da casa podem ser atendidos da própria casa. Por que não? Todo mundo precisa de acolhimento, de amparo em algum período da vida. Ah, mas eu sou trabalhadora, não sei quantos anos, ocupo um cargo na administração. Ninguém está imune. A doutrina espírita
o espiritismo, de um modo geral, esse movimento, é bem claro. Hierarquia moral e hierarquia administrativa aqui não se misturam. Não é porque a gente aplica passe ou porque a gente está numa posição hoje na diretoria da casa que moralmente nós somos superiores. E para conversar com os espíritos, ou para não ser influenciado pelos espíritos que nós não queremos ser, é preciso autoridade moral. E é isso que a gente busca. É essa a hierarquia moral. Nosso objetivo no frigir dos ovos é esse. Não é exatamente eu quero administrar o centro espírita. É muito nobre. A equipe, eu faço parte da diretoria lá da casa onde eu trabalho, é muito trabalho, muito nobre. Mas quando o cerco fecha para mim aqui, eu vou lá conversar com as minhas amigas trabalhadoras mais velhas, dedicadas, que moralmente estão já num degrau superior. E é muito bom que nós tenhamos isso na casa espírita. Então, trabalhador é atendido, ou não, e quem pisou aqui está sendo atendido conforme a figurinha mostra para a gente. É o que nós buscamos. Eu até lembrei hoje de uma história lá, como é que eu virei trabalhador. Eu ia no centro toda sexta-feira, chegava lá, tomava um passe, assistia a palestra, tomava um passe e ia embora. Sexta-feira que vem. Então, na minha cabeça, eu sou espírita. Sou espírita. Até que chegou uma senhorinha, Dona Madalena, já desencarnou, falou para mim assim: Renato, está na hora de você parar de ser consumidor e passar a ser fornecedor. Não, mas eu não consigo, imagina, como que eu consegue? Vai fazer um curso de passe semana que vem, que vai ter. Na outra semana eu quero você aqui na equipe de passe. Não, eu não tenho. Tem, você vai ver. E aí eu comecei. E de repente ela falou: meu filho, você já fez todos os cursos da casa, agora você vai fazer palestra. Imagina, eu não sei falar. Você vai começar. Vai começar aqui no meu trabalho. E assim a gente começa e vai. E nos envolvemos. E antes dela desencarnar, ela olhou para mim, assim, logo, um pouco antes. Eu acabei virando grande amigo dela. Ela olhou para mim assim e falou: será que eu estou enganada? Ela falou: não. Você tem compromisso com a doutrina. Você ainda vai lembrar de mim. Estou lembrando dela aqui, estou homenageando ela onde quer que ela esteja. Né? Então, esses são os frequentadores. Né? E esses frequentadores, nós somos habitantes do planeta Terra, que é um planetinho um pouco atrasado. Não, é que está ali nos degraus, os primeiros degraus. Não é um mundo adiantado, o planeta Terra. O mal ainda suplanta o bem. Essa é a característica do mundo de provas e expiações. Temos mais o mal do que a cabeça das pessoas ainda pensa mais nos equívocos do que nos acertos. E é um estágio normal, né? Tem que passar por isso. Né? Então, temos nossas falhas, por isso não somos homogêneos. Por isso somos diferentes e às vezes divergimos, porque ainda não conhecemos a verdade. Esse mundo ainda discute muito por causa de Jesus. Até hoje. O que Jesus fez ou não fez, quem era, quem não era. Temos problemas graves. Tem até dissolução de amizade. Em nome de Jesus, já pensou isso? É cada Jesus que os irmãos inventam. Então, toda sociedade que tem essas diferenças traz em si o germe da dissolução. E podemos considerá-la morta.
seja qual for o objetivo, né? Político, religioso. É como se eu fosse corintiano e quisesse frequentar a torcida organizada do Palmeiras. Não dá, né? Então, precisamos ter unicidade. Precisamos pensar nas bases da doutrina. Nós que estamos compondo a casa espírita, precisamos, com certeza, conhecer a doutrina cada vez mais e trabalharmos totalmente baseados na doutrina. Porque até hoje nada desdisse o que Kardec nos passou, o que ele organizou que os espíritos nos mandaram. Nada. E Kardec falou assim: olha, se alguma coisa suplantar o que está dito hoje, se for comprovado e aceito por todos, acatem. Virem a página. Kardec não foi rígido de forma alguma. Por isso ele foi escolhido por Jesus para trazer a codificação, né? Então essa questão é individual e compete a cada um de nós que queremos ser espíritas, esforçarmos-nos para que possamos vencer as nossas próprias imperfeições. A luta é contra nós mesmos. Nós que somos frequentadores da casa espírita, né? Então tem a figurinha da escada, porque todos nós estamos subindo essa escada. Entra vida e sai vida, né? Entra a encarnação, sai da encarnação e volta, a escada é a mesma. E nós, nosso espírito, nós somos um espírito, na verdade, temos essa roupa corporal hoje, né? Nós somos espírito. Eu não sou Renato, eu estou Renato. Quem está subindo ali é o espírito. E esse espírito não tem pernas para pular 20 degraus. É devagar. Aquela máxima, né? A natureza não dá saltos. Nós precisamos entender isso e querer subir de acordo com as nossas possibilidades. E a reencarnação tem essa figurinha também aí do baralho, né? A gente está falando de casa espírita, estamos falando do frequentador e agora vamos colocar o reencontro, né? A reencarnação. Lá no plano espiritual, nós somos como um baralho organizado. Nós nos agrupamos com as nossas famílias espirituais, as afinidades verdadeiras nos unem lá no plano espiritual. É claro que existem casos de doenças lá, né, de subjugações, isso é outro papo. De um modo geral, nos agrupamos em famílias, de acordo com os nossos valores, principalmente morais. Tão gostoso estar entre os nossos, de repente reencarnamos. O que a reencarnação faz? Ela mistura tudo. Tudo baralha. Então, aqueles problemas começam a estar junto de nós. De repente, estamos ali cheios de relações complexas e também de relações boas, né? Porque não é possível que nesse embaralho aleatório aí a coisa seja só ruim. Também temos os contrapontos, temos as coisas boas. Então, a gente lembra aqui da questão 386 do Livro dos Espíritos. Podem dos seres que se conheceram e estimaram encontrarem-se noutra existência corporal e reconhecerem-se? Reconhecerem-se não. Nós não vamos reconhecer. Eu bati o olho e reconheci. Podem, porém, sentirem-se atraídos um para o outro. Frequentemente diversa não é a causa de íntimas
ligações fundadas em sincera afeição. Sabe aquela simpatia gratuita? Conheci uma pessoa, conhecia seres, mas que simpatia. Deve ser de outra vida. Porque eu fui tão bem acolhido lá em Prudente, algo muito gostoso. E aqui também, viu, Silva? Porque desde o ano passado, né? Então temos afeições, né, Luciano, meu velho amigo? Temos muitas afeições gratuitas. E é muito bom. E nós encontramos essas afeições na casa espírita. E por outro lado, né, questão 389, e a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina. Sabe aquela antipatia? E não fui com a cara. Nós ainda temos isso, né? É um atraso, né, digamos assim. Mas nós temos. Por isso que está relatado no Livro dos Espíritos, é normal. De onde vem essa antipatia? São espíritos antipáticos, que se identificam e se reconhecem sem se falarem. Olha só. A comunicação fluídica que todos nós temos. Nós somos capazes de não ir com a cara de alguém. Interessante, para não dizer triste. Mas é o nosso estádio evolutivo. É o que todos nós experimentamos hoje. E claro que nós espíritas vamos olhar para isso com muito carinho, né? E vamos tentar operar da maneira adequada. Porque a doutrina está aí para nos nortear, para nos guiar. Então, aparentemente, a reencarnação é um tormento. Muitas vezes, nossa, aquela pessoa, aquele trabalhador lá da casa espírita, só ele que quer falar, só ele que isso, ele tumultua a reunião mediúnica. Então, olha, são diversas reclamações. O centro espírita que eu trabalho tem mais de 200 trabalhadores cadastrados, fora os temporários. Então, imagina de que forma a gente trafega lá, né? Então, a gente traz aqui um exemplo de programação reencarnatória. Por que a gente fala disso aqui? Porque está tudo programado, gente. Esses problemas, esse embaralhamento que existe, parece assim, uma coisa de outro mundo, mas ele é programado. Interessante, né? Poxa, Jesus está roubando então no baralho, né? Não, nós que programamos. A lei é de Deus. E nós temos essa prerrogativa. Então, só para entender, André Luiz, em Missionários da Luz, é um exemplo clássico. A reencarnação de Segismundo, que era um espírito que tinha cometido, como ele diz ali, faltas graves. Ele prejudicou Raquel e Adelino. Ele assassinou Adelino e a Raquel foi parar no prostíbulo. Olha o que ele aprontou, né? Todo mundo já deve ter lido, talvez alguém não vou dar muito spoiler. Então, o que aconteceu? Desencarna, enxerga, porque quando nós deixamos esse corpo, a nossa consciência não é mais limitada pelo corpo físico, e nós ficamos, né, em contato com a nossa consciência. Não tem aquela história de passa um filme da vida, desencarnou, passa o filme da vida. Nós temos relatos aí de pessoas que passaram pelas experiências de quase morte, pessoas que não são espíritas, e falam isso, passou o filme da minha vida. É sempre a mesma história, e passa, por quê? Porque tira essa casca de carne, que nos limita, e a nossa consciência é outra. E nós somos capazes de nos lembrar de tudo de bom e tudo de ruim que fizemos. Então esse é o filme da vida. Então, Segismundo entrou em contato com tudo isso, e aí o mentor espiritual, nós precisamos ainda de conselheiros, de mentores espirituais que nos ajudam
a entender os processos de resgate, de reajuste, por onde ir, por onde não ir. É claro que antigamente, num passado remoto, precisávamos mais. Já estamos melhorando, estamos agora nos aconselhando com eles. E quando formos espíritos melhores, iremos reencarnar já nós mesmos, sabendo onde falhamos e o que precisamos. Mas hoje os Alexandres são necessários. Então ele foi o mentor que ajudou o Segismundo a enxergar o que ele precisava, e ele reencarnou como filho do casal Raquel e Adelino, que estavam juntos novamente. Então é tudo programado. E aí problemas aconteceram, né? Não é tão simples assim, porque há uma repulsão energética para os inimigos, que nós vimos na questão 389. E por isso que às vezes os maiores resgates estão dentro de casa, ou próximo, a casa espírita, por exemplo. Então, motivo de reflexão. O outro exemplo que a gente traz é de um homem bêbado, aqui no Ação e Reação. O homem bêbado que provocou um acidente com o caminhoneiro desencarnou, tinha uma família, a família ficou necessitada, e esse, que era o homem bêbado, programa a sua reencarnação para vir como neto do caminhoneiro, e ele consegue, e vem para ajudar a reparar o mal cometido. Enfrenta seus problemas também. Então, esses problemas podem ter certeza, principalmente os grandes problemas de relacionamento humano, são combinados. Nós pedimos. Então não adianta reclamar, né? Mas mesmo assim a gente reclama. Então a gente fala dos conflitos, porque vamos falar de reajuste, tem que reajustar as relações, é porque está desajustado por causa de algum conflito. E a causa dos conflitos qual é? Sempre orgulho e egoísmo. É o que nos ensina a doutrina, os espíritos falam para a gente, só tem 2 probleminhas a serem vencidos: orgulho e egoísmo. Só isso. Acabou. Resolveu isso, está livre do planeta Terra, vai para um planeta melhor. É só isso. Nós não temos problema nenhum além desses 2. Porque tudo que acontece de ruim é consequência disso, de orgulho e de egoísmo. Tudo, guerras que estão acontecendo pelo mundo, chacina, não sei o quê, tudo. Você vai ver, tem preconceito, tem raiva, é tudo orgulho. E o egoísmo é filho do orgulho, filho que está atrelado. Existiu um, já existe o outro. Né? A exaltação da personalidade do orgulhoso leva o homem a se considerar superior. E aí, essa importância, né, do orgulho atribui a ele mesmo, naturalmente o torna egoísta. Eu sou melhor, eu mereço mais, eu quero mais, eu tenho que ter mais. Então, olha aí, qualquer problema, principalmente os de relacionamento, qual é a fonte? A fonte primária é o orgulho e o egoísmo. E aí, Kardec vai colocando os filhos principais. Um dos maiores obstáculos que podem prejudicar o espiritismo, né, é a falta de unidade. Por isso se bate tanto no estudo. Por isso que a casa espírita hoje, acima de tudo, é estudo, é educação. No começo eram fenômenos. Desobsessão, sessões mediúnicas, presenciais, antigamente era assim. Hoje é estudo. Para que a gente possa, como diz lá na função do centro espírita, educar o espírito e a moral do espírito. Vamos conhecer os fenômenos e vamos educar moralmente. Então a falta de unidade é um problema.
E na constituição do Espiritismo, lá em Obras Póstumas, Kardec, já prevendo tudo isso, fala, olha, os cismas, parágrafo 2º, né? O Espiritismo não está livre de cismas, aquelas discussões internas que podem levar à cisão. Aquilo que já aconteceu com igrejas e que acontece nos centros espíritas, porque um centro espírita vai muito bem, obrigado, de repente tem um cisma, sai um grupo daqui, funda outro centro espírita. Não teria problema nenhum os centros filhos, isso é desejável. O problema é o reajuste. Eu saio brigado daquele ambiente. É um equívoco, porque eu sei que eu vou voltar para o mesmo ambiente. Eu vou reviver o mesmo problema. Então nós temos que pensar duas vezes e entender que existe um ponto de união, e é justamente a doutrina espírita. Que se tivermos que sair, deixar de trabalhar na nossa casa, que seja de bem, que seja para fundar de bom coração um centro irmão, um centro filho. E isso acontece também, graças a Deus, né? E a frase maravilhosa que está escrito lá no Obras Póstumas de Kardec: 10 homens unidos por um pensamento comum são mais fortes do que 100 que não se entendem. Olha que maravilhoso. Então, se a coisa não está muito boa na casa espírita, está tendo problema, interpretação equivocada, práticas equivocadas, a gente precisa buscar aqueles espíritos afins, nos unirmos doutrinariamente, entender onde é que está a falha e nós levarmos adiante. Nós simplesmente continuarmos trabalhando, porque a nossa união vai ser capaz de conduzir o barco. Uma pequena união já sustenta um todo muito maior. E esse fenômeno todos nós podemos experimentar até dentro de casa. Nós sabemos que tem famílias que às vezes tem um elemento ali, aquela mãe maravilhosa, né? Ela desencarna, a família desagrega. Às vezes é o pai, desencarna, desagrega. Às vezes é um filho, que é a rima, sustenta tudo e por algum motivo desencarna precocemente, a família acaba. Então olha só o papel individual que cada um de nós pode ter, que maravilha. Que coisa boa que nós temos, que capacidade. Então, falando de conflitos, né? Kardec repisa o Evangelho, capítulo 9, fala, olha aí, esse orgulho, né? Cuidado, porque se você está se sentindo irritado aí com qualquer comparação, se você não aceita a possibilidade de alguma maneira ser colocado em uma posição que não seja de evidência, seu orgulho está tomando conta de você. Está lá no Evangelho. Cuidado. Né? E quando ele fala também ali, olha, toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor. Está repisando. Parece óbvio, mas é aquele mecanismo, a pedagogia de Kardec. Kardec era um pedagogo, né? E Jesus também era um grande educador, também utilizou esse método, mas reviver os conceitos, repisar, sublinhar, negritar, realçar, é uma técnica, é uma repetição disfarçada. Quanto mais nós entramos em contato com esses conceitos, mais o nosso espírito, os psicólogos chamam de inconsciente, né? O nosso espírito fica com essas informações prontas para o nosso consciente, o nosso corpo trazer prontamente. E é aí que nós vamos vencendo os instintos. É aí que nós vamos melhorando. A repetição, né? E cada vez fala de uma maneira. Nós vamos colonizando a nossa mente
com ideias boas. E de repente elas retornam automaticamente. É um processo pedagógico. E ele fala também no capítulo 10 que a ideia de que nós não mudamos, eu nasci assim, vou morrer assim, não tenho jeito, é falsa. Né? A síndrome de Gabriela, que o nosso professor lá de Campo Grande fala sempre. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim, aquela música Gabriela. Né? Então, ninguém tem síndrome de Gabriela. Nós somos mutáveis, e para melhor. Nós nunca pioramos. Nós só melhoramos. Isso é uma lei da natureza. Nós progredimos. Nós vamos ser espíritos perfeitos em algum momento. Depende da gente querer. Né? Então, precisamos olhar para isso também. Porque se eu estou com um problema de relacionamento e eu não sou capaz de mudar, a chance do outro mudar está na mão dele. Se o meu orgulho não me deixa pensar na minha mudança, o problema também é meu. E aí Kardec vai aumentando, olha, vamos falar das sociedades, num tempo que não tinha centro espírita, tinha sociedade de estudo espírita, né? Que aliás, o estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que Kardec fundou, em 1858, se eu não me engano, e se não me engano, no parágrafo 3º ele fala sobre a conduta. Todos os membros devem se tratar fraternalmente, se respeitar, se tolerar. Está lá explícito. Antes da gente pensar em ter centro espírita, estatuto do centro espírita, ele já estava antevendo tudo isso, né? Porque era um conhecedor da natureza humana. Então, a primeira dificuldade que nós vamos ter que lutar aqui é o interesse dos irmãos que se unem, muitas vezes, em desacordo com a doutrina. Ele dá o exemplo da curiosidade, né? Os que veem fatos mais ou menos curiosos, que estão querendo buscar fenômeno do centro espírita, realmente não vão agregar nada, vão trazer problemas. Porque o papel da doutrina é melhorar a moral do ser humano, não é demonstrar fenômeno para os curiosos. Já passou a fase. Antigamente a mesa girava sozinha lá em Paris. Alguma mesa gira hoje? Levanta, levita? Não. Acabou. Já passou essa fase. Antigamente, como nós já falamos aqui, a sessão mediúnica era diferente. Era desobsessão aqui, com o obsessor, comunicando, com o obsidiado do lado aqui, tentando resolver. Era diferente. Hoje as técnicas são outras, evoluiu, tudo caminhou. Tudo vai melhorando e vai convergindo, tudo para Jesus cada vez mais. É interessante, presta atenção e vê que está melhorando. Embora eu escute até hoje que o mundo está piorando, não tem mais jeito, muita guerra, meu Deus do céu. Cada vez melhor, né? E ele fala, então, coloca mais um elemento aqui, olha só. A divergência dos caracteres, das ideias, das opiniões se desenha melhor e oferece aos espíritos perturbadores mais facilidade para semearem a discórdia. Então, nós que somos espíritas temos que ter isso em mente o tempo todo. Qualquer problema, qualquer discussão, qualquer falha na relação humana aqui, tem desencarnado fomentando. Tem gente batendo palma, né? Desencarnado, irmão equivocado, batendo palma. Porque os mundos se atuam, o tempo todo se influenciam. E muitas vezes, aqueles problemas de relacionamento aqui já foram programados pela espiritualidade. Então nós temos que lembrar sempre disso, temos que lembrar que o controle é nosso. Temos que nos lembrar que nós podemos não aceitar, podemos tolerar, podemos nos afastar, podemos. Diversos mecanismos para combater o nosso próprio orgulho.
Isso dá outra palestra. O item 336 do Livro dos Médiuns, né? Kardec fala disso. Olha, do mesmo jeito que existem protetores, espíritos benfeitores, também existem os espíritos malfeitores específicos de cada grupo. Então, certamente que uma união fraterna dessa que traz tão bons frutos terá seus inimigos. Quem são, não sabemos. Gente, os irmãos desencarnados de trabalhadores daqui, de que têm vivido algum processo complicado lá atrás e não conseguiram superar, estão aí, se tornam inimigos. São equívocos, mas eles vão ter a oportunidade de entender o processo. Por isso, esse tipo de palestra também não é só para encarnado, é para desencarnado também. Falamos para todos. Né? Então, e eles vão, muitas vezes, na surdina. Conhecem, nos estudam, sabem a hora de atuar. Né? Eles vão, certamente, atacar aquela falha moral de cada um de nós, aquela falha que eles às vezes conhecem mais do que nós mesmos, porque é fácil, a gente olha o outro, o cara é orgulhoso, o cara é egoísta, ele não se sente orgulhoso nem egoísta, né? Mas a gente aqui está julgando. Então os desencarnados também estão olhando, estão julgando e estão estudando a maneira de atuar, de entrar e atacar. E eles frequentemente têm êxito. Por quê? Porque nós não damos conta ainda de estar o tempo todo com a atenção voltada para essa moralidade. Eu lembrei do trânsito hoje de Campo Grande. O trânsito de Campo Grande, das 5 horas da tarde até as 6h30, é um caos, né? A gente, para não sofrer uma influenciação espiritual ali, se ele tiver que atravessar o centro da cidade, é porque a gente já está num grau de evolução melhor, que é muito complexo. E aí a gente lembra desse livro aqui. Aconteceu na Casa Espírita, não sei se alguém já leu aqui, sei que a Célia já leu, né? Já leu também. Então ele traz um caso de um centro espírita que foi estudado pelos inimigos e foi atacado. E eles utilizaram realmente as fraquezas. Atacaram lá a responsável pelos passes, mexeram com a vaidade dela, atacaram uma outra senhora responsável pelos estudos que tinha a moral ilibada, mas nós não vamos conseguir atacar ela porque ela tem a moralidade muito elevada, mas vamos atacar o marido dela. Ele é evangélico. Eles foram lá na igreja onde o marido frequentava, influenciaram o pastor a falar que o espiritismo era coisa do demônio, e aí o marido chegou inflamado e sei que conseguiram. Então olha só o grau de minúcia que eles têm para fazer os ataques. Nós temos que estar cientes. Qualquer coisa que nos ataque, que esteja em desacordo com a nossa consciência, pode estar sofrendo uma influenciação espiritual muito forte. Porque quem vai nos atacar é um encarnado. Mas a nossa consciência é a nossa balança. E olha, é interessante, a gente tem que ouvir, Santo Agostinho, né, que falava, escuta até o seu inimigo. Santo Agostinho era incrível, né? Não escuta só o seu amigo, não, escuta o seu inimigo também. Não precisa seguir o que ele manda, mas escuta, porque muitas vezes ele está te trazendo informações sobre você mesmo que você não está enxergando. Então, que a gente lembre do Santo Agostinho. Eu sei que depois eles vão, um outro fato curioso é que os espíritos benfeitores avisaram os dirigentes da casa, à noite, durante o sono, desdobrou, eles encontraram e falaram, olha,
a casa vai sofrer ataques, vocês se cuidem, né? Estejam precavidos. Tá? Bom, tudo bem. Eles acordaram, esqueceram. Porém, veio a lembrança, um deles lembrou de um sonho que a casa espírita estava toda rachada, cheia de infiltrações. Olha como é que vem a lembrança do sonho, né? Vem de uma maneira simbólica. Aí o outro, não, mas eu tive uma lembrança de um sonho, uma intuição de que nós estamos sendo atacados. Ah, então fechou o diagnóstico. Era um ataque. E eles tomaram as providências, pedindo, claro, muito amparo. Mas não vamos falar mais, a gente, é uma leitura rápida, fácil, um livro, né, gostoso de ler. Vamos falar então agora de tratamento e prevenção, terapia e profilaxia, né? Evangelho de Mateus. Começamos ali. Por quê? Porque se nós temos conflitos e esses conflitos impedem os nossos reajustes, porque nós nos reencontramos, estamos falando de contexto de casa espírita, porque o nosso interesse é manter o movimento em uníssono, propagando de maneira fraterna, de maneira branda. Esse é o nosso compromisso, né? Evangelho de Mateus, Sermão do Monte, da Montanha, né? Capítulo 5. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Kardec pegou esses dois versículos e fez o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Se nós estivermos com problemas de relacionamento, Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler, vamos estudar esse capítulo. Porque a brandura e a pacificidade, elas nos livram de grandes tormentos. Capítulo 16. O Filho do Homem está por vir na glória de seu Pai com seus anjos, então restituirá cada um segundo suas obras. Lei de ação e reação. Estou tendo problemas na casa espírita com algum irmão de desamor da parte dele, então vamos plantar o amor, que nós vamos escolher amor. A lei de reação é assim, a gente costuma lembrar só da parte do espinho. Plantei espinho, colhi espinho. Na verdade, temos que lembrar da parte do amor. Se eu quero mais amor, vamos plantar amor. Plantou amor, recebe amor. Não erra, essa receita não erra. E no capítulo 26, né? Vigiai e orai. Logo antes de Jesus ser preso, depois do sermão do cenáculo, para que não entreis em tentação, vigiai e orai. Nosso exercício é esse, até que fique automático. Precisamos estar vigiando a nós mesmos, os nossos orgulhos, os nossos egoísmos, as nossas atitudes, porque senão vai coçar para a gente discutir com alguém. Alguém falou uma besteira que me ofendeu, coça, né? É a tentação. É essa tentação que a gente não pode cair. Que a gente vigiando vai lembrar, peraí, tem influenciação espiritual aí. Ou vai lembrar, peraí, isso aqui pode ser um problema de outras encarnações, e eu posso ter sido culpado. Eu não me lembro. A vigilância nos leva a isso, né? E a oração, claro, é aquele pedido no qual nós somos atendidos. Tudo de acordo com as nossas obras. E aí no Evangelho de João, né? O novo mandamento, o mandamento maior, né? O mandamento, Jesus falou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se amem como eu vos amei. Né? Que também vos amem uns aos outros. Ele, assim, deixou claro, deixou tudo pronto, indicado para a gente. É a terapia do amor. Essa não falha. Ah, mas eu tenho que amar alguém. De repente alguém chegou, assassinou um filho meu. Eu vou amar. O amor se constrói. Aquela escadinha que a natureza não dá saltos. O primeiro passo
Se afaste, se esqueça, não retribua com o mal. A pena de talião não nos pertence. A lei de ação e reação é divina. O universo opera isso através de Deus. Então, podemos pensar sobre isso, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, né? Fora da caridade não há salvação, que é filho direto do mandamento maior. Amei-vos uns aos outros como eu vos amei. Fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor, mas não é aquele amor que é para os meus, para o meu filho, para minha filha, para os meus pais, minha esposa, meu esposo. É o amor único para todos. Nós vamos chegar lá. Nós vamos conseguir. Mas a caridade que nos importa aqui nas relações humanas, mais do que nunca, é a caridade moral. Né? E a irmã Rosália, espírito, foi uma freira voltada para a caridade enquanto estava encarnada, desencarnou logo antes da codificação. Capítulo 13, essa mensagem maravilhosa dela. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que vocês menos fazem. Ela fala isso para a gente. É o que vocês menos fazem nesse mundo inferior, que vocês estão encarnados. Então, a caridade moral consiste em que nós nos suportemos. Precisamos criar mecanismos para isso. Precisamos voltar lá atrás, no orgulho, no egoísmo, né? Tudo para mim, para os meus. Precisamos refletir, começar a deixar esses limites bem maleáveis. É o nosso desafio, né? E ela continua naquele raciocínio lá, que também dá uma palestra, aquele ensinamento dela. E aí, o Livro dos Espíritos, maravilhoso ensinamento de São Vicente de Paulo, né, para a gente finalizar. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de adiantamento em que ele se encontra, sempre encarnado ou desencarnado, não importa, estará colocado entre um espírito superior que o instrui e o guia, e um espírito inferior que nós devemos proceder da mesma maneira. Caridade em tudo. É dessa forma que a caridade verdadeira se faz. Nós nos lembramos disso. Nós precisamos lembrar que nós estamos nessa posição hoje, não só pelas nossas capacidades, mas por muita ajuda espiritual que nós recebemos. Nós não conseguimos mensurar, porque os espíritos superiores não são orgulhosos, eles não cobram nenhum obrigado da gente, eles são discretos, eles não aparecem, são invisíveis e assim continuam. Mas nós, na hora de procedermos dessa maneira, estamos aqui muitas vezes brigando com o amigo porque fizemos um favor e ele não disse obrigado, ele é ingrato. Aí nós apontamos o dedo. Não me disse um obrigado. Não presta. Então, nosso orgulho explicitamente está aí, nos atrasando. A nossa subida naquela escadinha. Então, nosso objetivo de hoje era trazer as reflexões a respeito de quem somos nós neste ambiente, que é uma casa espírita. Podemos refletir quem são esses trabalhadores, quem são esses frequentadores, né?
a relação entre nós aqui, como é que ela procede, o que pode acontecer, de que maneira podemos proceder. Eu acho que nós conseguimos trazer aí pontos de bastantes reflexões e, claro, principal de tudo, essa profilaxia, essa terapia de cura chamada Evangelho de Jesus. E, claro, para nós, o Evangelho de Jesus interpretado pela doutrina dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós possamos sempre usá-lo como nosso manual de ética e qualquer problema de relacionamento, que nós possamos ir lá no capítulo 9, fazermos aquela leitura, aquele estudo. Pela atenção de vocês, muito obrigado. Façamos a oração de encerramento. Então, aproveitando todas essas luzes, todo esse clima de acolhimento, nessa noite maravilhosa, agradecemos ao Mestre por esse encontro fraterno. Quanta gratidão! Nós estamos aqui reunidos em seu nome nesta noite de chuva forte, chegamos aqui. Sabemos que era uma prova, ó Mestre, porque sabemos que nossa perseverança também é testada. E nós estamos aqui justamente para afirmarmos o nosso compromisso. Nós estamos aqui pedindo as forças necessárias, porque estamos dispostos a sermos os seus instrumentos aqui, da maneira como cada um de nós conseguir, por mais singela que seja, porque jamais esperaremos para sermos anjos, jamais esperaremos sermos espíritos perfeitos para que possamos ajudar na tua obra. Portanto, estamos disponíveis. Conte conosco. Pedimos as bênçãos para todos os irmãos que aqui se encontram, que não estiveram, todos os irmãos que sofrem nas ruas, nos hospitais, nos presídios, todas as crianças que sofrem seus desamparos, violências, os idosos desamparados, abençoa todos eles, abençoa nossos irmãos que padecem nas guerras por todo este mundo, leva essa lição do orgulho, não só a nós, mas também a todos os dirigentes de todas as nações, porque estamos empenhados em curar a nós mesmos, ó Mestres. Que possamos sempre julgar o nosso próprio espírito, porque assim iremos melhorar por nós mesmos, sempre buscando a Ti. Que possamos deixar esta casa e nos dirigirmos aos nossos lares melhores do que aqui nós habitamos. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado.